desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos da propaganda alucinada. Olha o que nós estávamos falando. Eu não tinha lido aqui, mas a ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas sem profundidade de cada momento, transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda da identidade, à desestruturação pessoal, à confusão de valores. Olha que coisa bárbara. Homens, aparência, tornam-se quase todos. Calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade. No entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatistas, sem rumo, prosseguindo e avançando ou caminhando em círculo, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Porque, na verdade, o que vai fazer com que nós nos sentimos livres será a verticalização dos nossos objetivos. Porque na horizontalidade se encontra o mundo objetivo. A vida social, a nossa vida de trabalho, os nossos afazeres, as nossas vontades, os nossos deveres, as nossas obrigações. Mas a verticalização é a busca da iluminação. Vamos entrar agora no outro item que intitula-se Fobia Social. Pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Neuroses e psicoses se lhe manifestam, atormentando-o e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. A liberdade, que lhe é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo face às prisões sem paredes que são erguidas nelas encarcerantes. Olha que termo excepcional. Perde o seu significado externo face às prisões sem paredes que são erguidas. Prisões sem paredes. O indivíduo fica preso em si mesmo. Ele fica atado pelas mãos e pelos pés. Por causa do quê? Por causa das suas fobias, das suas neuroses. A liberdade que lhe é de fundamental importância para a vida perde o seu significado externo, face às prisões sem paredes. Olha, da melancolia profunda ele passa para a ansiedade. Com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição e de desconfiança sistemática, tomba por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência. Nem mesmo o êxito nos negócios, na vida social e familiar, conseguem minimizar-lhe o desequilíbrio que muitas vezes
aumenta em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir, considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no às depressões profundas. São vários estes fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento em que se generaliza a pouco e pouco o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. Isso é muito comum. A pessoa não quer saber de ter contato com ninguém. Ela se isola. Eu não diria que ela tem medo, mas sim ela tem receio e insegurança por si próprio, por não se autoconhecer. A princípio apresenta-se como forma de mal-estar, depois como insegurança, quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou público que lhe aguarda a presença ou a palavra. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, face ao trabalho a ser desenvolvido diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isto provoque desarmonia interior com reflexos físicos negativos. Olha que coisa! A pessoa necessita de sair desse marasmo em que ela criou para si própria. Quando então se revela desencadeada por problemas de somenas importância, produzindo taquicardias, sudorese álgida, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica. Ela chega a ter este quadro com a pessoa socialmente, convivendo socialmente. Tem taquicardia, tem sudorese, entende? Falta segurança, tem medo de cair e assim por diante. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanhe o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem o entornar. É tenebroso o quadro fóbico. O indivíduo perde a noção de si próprio. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas até os familiares e amigos mais íntimos. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento auxiliam-no, facultando-o somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo face à tensão gerada pelo problema. A pessoa consegue se autocontrolar, se for bem orientado, se for bem assistido. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. O homem é o único animal ético
existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Ele vai precisar tomar esta atitude de domínio, de controle de si próprio. Eu consigo, eu vou vencer, eu vou superar. É preciso que ele tome consciência dessas citações riquíssimas. Ele é o único animal ético existente. Por isso ele tem que fazer o quê? Fazer uso dessa ética. Pôr em prática a ética existencial. Como ser o quê? Ser divino, criado pelo Criador, que traz em si todos os atributos da perfeição e da bondade. Voltaremos.